Olá, alunos! Sejam bem-vindos para mais uma videoaula da disciplina de Informática Aplicada à Logística. Bom, após vocês conhecerem alguns conceitos básicos de informática, como computação na nuvem, utilização de editores de texto, utilização de planilhas eletrônicas lá com o professor Ronan, nessa semana 4 conhecerão a importância do pensamento computacional na resolução de problemas envolvendo a logística. Primeiro, é importante destacar que o pensamento computacional é uma forma de resolver problemas nas mais variadas áreas do conhecimento, inclusive na logística, na qual envolve todo o processo de planejar, executar e controlar o fluxo de materiais, serviços e informações desde a origem até o destino. A logística também passa a ser importante na utilização do pensamento computacional porque envolve uma série de decisões estratégicas, táticas e operacionais que afetam a eficiência, a qualidade e a competitividade das organizações. Por isso é importante usar o pensamento computacional para analisar os problemas logísticos de forma mais efetiva, identificar as variáveis mais relevantes, modelar as soluções possíveis, implementar as melhores alternativas e, claro, avaliar os resultados obtidos. Então, dado esse panorama geral, vamos para a aula sobre pensamento computacional. Pode soltar a vinheta. Bom, dentre os muitos benefícios da utilização do pensamento computacional aplicado na área de logística, podemos citar a possibilidade de reduzir os custos operacionais e custos com estoques, possibilidade de aumentar o nível de serviço e melhorar a satisfação dos consumidores, a possibilidade de otimizar o uso dos recursos físicos, humanos e financeiros e melhorar a capacidade produtiva do negócio, possibilidade de melhorar a comunicação e favorecer a integração entre os parceiros da cadeia de suprimentos e, por fim, aproveitar melhor as oportunidades de inovação e de diferenciação do negócio. Bom, é importante destacar que o conceito de pensamento computacional surgiu nas teorias de Seymour Papert como uma forma de resolver problemas baseados na lógica e na abstração, que pode ser aplicada em diversas áreas do conhecimento e diversas áreas do cotidiano. O termo ganhou repercussão com o artigo de Janet Wink, em 2006, ao enfatizar que o pensamento computacional é uma habilidade fundamental para todos, e não somente para os cientistas da computação, que trabalham diretamente com computação e com informática. Tal conceito se mostrou importante porque desenvolve habilidade de raciocínio lógico, habilidade de criatividade, pensamento crítico e resolução de problemas que são essenciais para o futuro do trabalho e da sociedade, podendo ser utilizado em diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, na área de logística, foco dessa disciplina. Bom, as origens da aplicação do pensamento computacional se baseiam nas seguintes atividades ou etapas. A atividade de coleta de dados, que é a capacidade de coletar informações de forma adequada na hora de analisar um problema. A etapa de análise dos dados, que é dar sentido aos dados, encontrando padrões e obtendo conclusões mais relevantes. Então, a etapa de transformar dados brutos em informações relevantes para o negócio. A etapa ou atividade de representação dos dados, que é exibir esses dados através de gráficos, imagens e tabelas. A etapa de decompor problemas, que nada mais é do que separar uma tarefa grande, complexa, em partes menores e partes mais fáceis de serem gerenciáveis. A etapa de abstração, que se refere a diminuir a complexidade do problema para poder identificar o elemento principal e assim facilitar a sua identificação e a sua resolução. A etapa de algoritmos e procedimentos, que se refere à atividade de definir um conjunto de passos capaz de resolver um problema ou tarefa de forma mais fácil. A atividade de automação, que é fazer uso de computadores, máquinas, entre outras ferramentas, para a execução de tarefas repetitivas. A etapa de paralelização, que se refere a organizar os recursos físicos, humanos, financeiros, com o fim de realizar tarefas simultaneamente e com o intuito de alcançar um objetivo comum. E, por fim, a etapa de simulação, que se refere à etapa de representar ou modelar um processo por meio de passos mais eficientes na resolução de um problema proposto.
Bom, com o tempo, o conceito e aplicação do pensamento computacional ele foi evoluindo e atualmente envolve 4 etapas fundamentais, como aparece aí na imagem. A etapa de decomposição, a etapa de abstração, a etapa de reconhecimento de padrões e a etapa de algoritmos. Então, em resumo, a decomposição consiste em dividir problemas complexos em partes menores e partes mais simples de serem gerenciáveis. A etapa de abstração consiste em focar nos elementos essenciais do problema e ignorar os detalhes irrelevantes. A etapa de reconhecimento de padrões consiste em identificar semelhanças entre e dentro dos subproblemas que estão sendo analisados pela empresa. E, por fim, a etapa de algoritmos se refere em criar uma sequência de passos ou um fluxo de passos para resolver melhor cada subproblema e, consequentemente, o problema original. Então, vamos conhecer melhor cada uma dessas 4 etapas ou desses 4 pilares e como aplicar cada uma dessas etapas em problemas logísticos do nosso dia a dia. Bom, a decomposição é uma técnica do pensamento computacional que envolve a quebra de um problema maior, um problema mais complexo, em subproblemas menores e mais simples, para que possam ser resolvidos de forma mais facilitada. É uma maneira de dividir um grande problema em partes menores e mais gerenciáveis e, em seguida, resolver cada uma dessas pequenas partes separadamente, reduzindo a complexidade geral do problema. Na logística, um exemplo de decomposição seria a aplicação na otimização do processo de entrega de encomendas. A entrega de encomendas é uma atividade complexa que envolve várias atividades. Ao decompor o problema em subproblemas, podemos dividir o processo em etapas menores, como a organização de rotas de entrega mais eficientes, o gerenciamento de estoque dos produtos que serão entregues, a coleta de informações de clientes e a coordenação de equipes de entrega, dentre outras atividades. Cada uma dessas etapas pode ser abordada de forma separada e de forma mais otimizada, o que leva a um processo de entrega mais eficiente e menos complexo ao final da aplicação da etapa de decomposição. A abstração é uma outra técnica do pensamento computacional que envolve a identificação dos aspectos essenciais de um problema e a eliminação dos detalhes irrelevantes, a fim de simplificar o problema e torná-lo mais fácil de entender e de resolver. É uma maneira de representar um problema complexo de forma mais simples, concentrando apenas os aspectos mais importantes e mais relevantes para o problema analisado. É um dos conceitos mais importantes do pensamento computacional, pois o processo de abstração é utilizado em diversos momentos da resolução de problemas. Na logística, um exemplo de abstração pode ser a criação de um modelo matemático capaz de prever a demanda de um determinado produto em um determinado período de tempo, como vocês aprenderam em outras disciplinas do curso. Ao invés de considerar todas as variáveis possíveis que podem afetar a demanda de um produto, como o clima, a situação econômica, o comportamento consumidor, dentre outros, esse modelo de abstração pode se concentrar apenas nas variáveis mais importantes, como, por exemplo, o histórico de vendas, o período do ano e o preço do produto. Isso reduz a complexidade do problema e permite que a empresa tome decisões mais assertivas sobre a produção e a distribuição do produto. Já o reconhecimento de padrões é uma técnica do pensamento computacional que envolve a identificação de padrões ou regularidades em dados ou informações. Então, é uma maneira de analisar grandes quantidades de dados e identificar tendências, relações e estruturas comuns nesses dados, o que pode ajudar a tomar decisões mais assertivas e otimizar melhor os processos analisados. Quanto mais padrões encontramos, mais fácil e mais rápida será a nossa tarefa geral na solução de um problema. Na logística, um exemplo de reconhecimento de padrões seria a análise de dados de vendas para identificar padrões de consumos em determinados tipos de produtos. Por exemplo, a empresa pode observar que a venda de determinado produto aumenta significativamente em determinadas épocas do ano, ou que certos produtos são frequentemente comprados juntos. Esses padrões podem ser usados para otimizar o planejamento de estoques, para melhorar a previsão de demanda, para favorecer melhor a estratégia de marketing, o que pode levar a um processo de logística mais eficiente e mais lucrativo. Além disso, o reconhecimento de padrões também pode ser usado para identificar problemas em processos logísticos, como atraso na entrega de mercadorias ou falhas na qualidade de produtos.
ajudando a empresa a tomar medidas preventivas e corretivas, além de melhorar a eficiência de seus processos. Bom, por fim, o algoritmo se refere a uma técnica de pensamento computacional que envolve um conjunto de instruções sequenciais e bem definidas, projetadas para resolver um determinado problema ou realizar uma determinada tarefa. Se refere assim a um plano, uma estratégia ou um conjunto de instruções ordenadas, e sua formulação passa necessariamente pelo processo de decomposição, reconhecimento de padrões e abstração. Na logística, um exemplo de aplicação de algoritmo seria em um sistema de roteirização de entregas. O algoritmo criado ele pode ser projetado para otimizar essa rota de entrega, levando em consideração o tempo de viagem, o tráfego, a disponibilidade de veículos e outros fatores relevantes. Esse algoritmo criado ele pode receber informações em tempo real sobre a localização, sobre o status da entrega em andamento e usar essas informações para atualizar as rotas, garantir que as entregas sejam realizadas dentro do tempo previsto e da melhor maneira possível. Outro exemplo seria o uso de algoritmos para prever a demanda futura de um produto, com base em dados históricos de vendas e outras variáveis relevantes, como sazonalidade e tendência de mercado. O algoritmo também pode ser projetado para ajustar a produção e o nível de estoque de determinado produto, a fim de atender a demanda prevista e evitar excessos de estoque ou falta de itens a serem entregues para os clientes. Para uma visão geral sobre a aplicação do pensamento computacional na logística, vamos imaginar, por exemplo, a atividade de gestão de estoques, que é uma atividade complexa, e como aplicar os pilares da decomposição, da abstração, do reconhecimento de padrões e a etapa de algoritmos. Bom, o primeiro passo seria decompor o problema em suas partes menores. Nesse caso, a empresa precisa identificar os tipos de produtos que possui, a quantidade de cada produto, as unidades de armazenamento disponíveis, os fornecedores e o histórico de vendas para facilitar essa gestão de estoques. Em seguida, a empresa precisa definir melhor ou precisa abstrair os aspectos essenciais do problema e eliminar detalhes irrelevantes a fim de simplificar o problema, que nesse caso é a gestão de estoques, tornando-o mais fácil de entender e mais fácil de resolver. Nesse caso, a empresa pode se concentrar, por exemplo, na identificação da demanda média de cada produto, na frequência de reposição desses produtos, nos níveis de estoques mínimos e máximos e nas políticas de compras e vendas, desconsiderando as demais variáveis que não vão impactar tanto na gestão do estoque. O terceiro passo se refere ao reconhecimento de padrões, que envolve a análise de dados para identificar tendências, relações e estruturas subjacentes à gestão de estoque. Nesse caso, a empresa pode utilizar dados históricos para identificar padrões de consumo de cada produto, identificar níveis de sazonalidade, tendências de mercado, comportamento dos clientes, dentre outras variáveis comuns na identificação de padrões de consumo e, consequentemente, de gestão do estoque. Por fim, a empresa precisa criar um algoritmo capaz de otimizar a gestão de estoques, levando em consideração as informações obtidas na etapa de decomposição, na etapa de abstração e na etapa de reconhecimento de padrões. O algoritmo ele pode ser projetado para determinar a quantidade ideal de cada produto a ser mantido em estoque, a frequência de reposição, os fornecedores mais eficientes e as políticas de preço e vendas. O algoritmo pode, assim, ser executado periodicamente para atualizar essas informações mais relevantes e garantir que o estoque seja sempre otimizado para atender melhor às demandas do mercado, evitando excessos e faltas de estoque. Bom, pessoal, em resumo, o pensamento computacional se refere a um conjunto de habilidades que permite com que empresas ou com que pessoas resolvam problemas complexos de maneira mais sistemática e mais eficiente, utilizando para isso ferramentas e técnicas inspiradas na computação. Essas habilidades incluem as etapas de decomposição, abstração, reconhecimento de padrões e os algoritmos, que se refere à sequência de etapas ou à sequência de passos para resolver um problema mais complexo. Para o profissional de logística, a utilização do pensamento computacional se mostra essencial para a resolução de problemas complexos do dia a dia, pois permite enfrentar desafios complexos de maneira estruturada e de maneira racional,
como na gestão de estoques, na roteirização de entregas, na previsão de demandas ou na análise de dados em diversas áreas ou diversas etapas da cadeia de suprimentos. Ao empregar o conceito de pensamento computacional, os profissionais da logística serão capazes de tomar decisões mais informadas e mais eficientes, otimizando processos e reduzindo custos. Então, finalizamos assim esta primeira videoaula da semana 4, destacando os benefícios do pensamento computacional na resolução de problemas logísticos. Na próxima videoaula, resolveremos alguns problemas logísticos utilizando planilhas eletrônicas e aplicando os pilares do pensamento computacional. Então, bons estudos a todos e até a próxima!